Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao segundo secretário que proceda à chamada regimental. Antônio Xavier. Fabiano Aparecido. Presente. Fabiano dos Santos. Presente. José Antônio. Presente. José Maria. Presente. Lázaro Anunciação. Presente. Nazem Dias. Presente. Pablo Rodrigo. Presente. Roberto de Souza. Presente. Ronaldo de Oliveira. Presente. Tadeu Pereira do Amaral. Presente. Peço ao segundo secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 19, versículo 12. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Amém. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, gostaria de consultar os nobres vereadores e está pedindo a dispensa da leitura da ata anterior, até por a importância do projeto do decreto legislativo 12 que temos hoje na casa, e seria poder liberar essa leitura da ata hoje. Está em discussão. Requerimento verbal do vereador Toninho. Aprovado. A ata está dispensada. A ata está em discussão. A ata está em votação. Contrários de pé, favorável, sentado. Aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 71/2019. Indica a necessidade de construção de rede coletora de esgoto na rua José Nunes da Silva, próximo ao número 53. O vereador José Maria Lemos justifica que os moradores dessa localidade procurou o vereador solicitando as providências do esgoto que corre em céu aberto, no local indicado. Tem crianças que moram nesse local que têm problema de saúde, são alérgicos a picadas de inseto. Na certeza que o Executivo Municipal não medirá esforço para atender ao pedido solicitado, que seja providenciado com urgência o serviço no local indicado. Plenário, vereadora Vera Lúcia Guedes, 27 de novembro de 2019. José Maria Lemos. Indicação 72/2019. Indica a necessidade de construção da rede de esgoto de coletora na rua Martins Coelho, próximo ao número 380, do vereador José Maria Lemos. Justificativa: os moradores dessa localidade procurou esse novo vereador, solicitando as providências dessa localidade. Foi notificado para fazer fossa séptica, mas os demais moradores não fizeram, e o esgoto corre em céu aberto, ao lado das residências. Conforme as fotos anexadas aqui na indicação, na certeza que o Executivo Municipal não medirá esforço para atender aos pedidos solicitados, que seja providenciado com urgência o serviço no local. Plenário, vereadora Vera Lúcia Guedes, 27 de novembro de 2019. José Maria Lemos. Indicação 73/2019. Indique que seja instalado 8 braços de luminária na estrada Servidão Banespinha, no bairro de Cedo. Os moradores dessa localidade procurou o novo vereador, solicitando que tome providências desse local. Encontra-se no escuro, trazendo os perigos aos moradores. Há 2 meses atrás, bandidos efetuaram assalto a um morador, levando seu carro, sua moto. Houve troca de tiro entre bandidos e policiais. Solicito que seja providência com urgência o serviço no local indicado. Plenário, vereadora Vera Lúcia Guedes, 27 de novembro de 2019. José Maria Lemos. Lido, senhor presidente. Senhor encaminhado dos setores competentes. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 18, número 18 de 2019. Requero, em forma regimental, que seja oficializado ao senhor prefeito municipal, Renato Soares, que informe a esta casa o porquê de tirar as máquinas que fazem a manutenção das estradas rurais, que estavam no bairro Paconé, e levaram-as para outro canto da cidade, sabendo que esse novo vereador vem há tempos indicando e oficializando a manutenção das estradas de Cedo. São elas Banespinhas, do Leôncio, dos Barbosas, Canela Oca, Santa Maria e Estrada do Vicente. Justificativa: os moradores do bairro cobraram esse novo vereador
para que o Executivo dê uma justificativa porque todas as logísticas têm gasto e se já estavam aqui ou porque de não fazer a manutenção. Plenário Vera Lúcia Guedes, 29 de novembro de 2019. Fabiano Bibi. O requerimento está em discussão. Bom, nobres pares, esse requerimento é de minha autoria. Gostaria que a aprovação de vocês, porque a gente é cobrado, a gente, principalmente nas estradas rurais, que a gente sabe que agora, período de chuva, está muito judiada, né? Então, as máquinas já estavam lá e do dia para a noite tiraram elas de lá e levaram para outro lugar. Então, a comunidade me procurou e pediu uma justificativa. Tentei conversar com um ou outro, mas a melhor coisa que tem é isso aqui, é o papel. Então, gostaria que o Executivo respondesse para mim passar para a comunidade esse requerimento. O requerimento está em votação. Contrários de pé, favorável sentado. Aprovado por unanimidade. Requerimento 18. Esse foi 19 que ele tem, o 18 aqui. Não, 18 agora é o 19. Requerimento 19 de 2019. Pedindo para o senhor Renato Soares que informe quando será feita a cobertura da escola Cami no bairro de Serra. Justificativa. Já faz meses que foi desmontado o telhado e até o momento não foi feito nada. As crianças necessitam dessa cobertura para fazer atividades físicas, porque é sol e chuva e prejudicam eles. Plenário Vera Lúcia Guedes, 29 de novembro de 2019. Discussão. Bom, todos sabem aqui, os nobres pares, acompanhou. Eu fui um do vereador que fiz de tudo para poder desmontar aquele telhado, porque estava caindo. E foi desmontado e até o momento não foi feito nada. Então, os pais me cobraram da escola para tomar uma atitude, então estou fazendo esse documento para poder mostrar para os pais qual é a justificativa e o porquê que até hoje não foi feito a cobertura. O requerimento está em votação. Contrários em pé, favorável sentado. Aprovado por unanimidade. Requerimento 20 de 2019. Requerimento regimental para que oficie ao senhor prefeito Renato Soares que informe quantas lixeiras que veio para o município de Juquiá e onde foram colocadas ou serão colocadas. Os moradores da cidade pediu essas informações porque tem vários lugares que não foi feito o lugar colocado e eles estão pedindo para esse vereador saber onde que vai ser colocadas ou onde vão ser colocadas. Lido, presidente. Fabiano, vereador Fabiano Bibi. Em votação. Não, em discussão. Votação. Contrários de pé, favorável sentado. Aprovado por unanimidade. Peço ao meu secretário que faça a leitura do projeto de lei 43 de 2019. Projeto de Lei 43/2019, de 18 de novembro de 2019, dispõe sobre a organização do serviço do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros do município de Juquiá. Autoriza a administração pública a delegar sua execução e dá outras providências. Serão encaminhadas às comissões. Projeto. Peço ao meu secretário que faça a leitura do projeto de lei 44. Projeto de Lei 44/2019, de 27 de novembro de 2019, autoriza o município de Juquiá a receber em doação a área de terreno para os fins que menciona e dá outras providências. Sendo encaminhado às comissões também. Peço ao meu secretário que faça a leitura do projeto de lei 45, 46 e 47. Projeto de Lei 45/2019, de 28 de novembro de 2019, dispõe sobre a denominação de ruas do bairro Vila Sanche e dá outras providências.
Projeto de Lei 46/2019, de 28 de novembro de 2019, altera a Lei Municipal 900 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Juquiá para o exercício de 2020. Projeto de Lei 47/2019, de 29 de novembro de 2019, dispõe sobre o regime de adiantamento aos agentes públicos e servidores da Prefeitura Municipal. São encaminhadas às comissões. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar 5 de 2019 e 6 de 2019. Projeto de Lei Complementar 5/2019, de 26 de novembro de 2019, dispõe sobre os créditos tributários do município e da dispensa e redução de multas e juro, demora de débito, fiscais e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 6/2019, de 29 de novembro de 2019, altera a Lei Complementar 36/2008, que institui o Código de Postura do município de Juquiá e da outras providências. São encaminhadas às comissões. Suspendo simbolicamente a sessão e passamos à ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 12 de 2019. Projeto de Decreto Legislativo 12 de 2019, que delibera sobre as contas anuais da Prefeitura Municipal de Juquiá, referente ao exercício de 2016. A mesa diretora da Câmara Municipal de Juquiá, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, a mesa diretora sanciona e promulga os seguintes decretos legislativos. Artigo 1. Fica ratificado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e rejeitadas as contas anuais da Prefeitura Municipal de Juquiá, referente ao exercício de 2016. Artigo 2. O decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Revogam-se a disposição em contrário. Plenário Vera Lúcia Guedes, 25 de novembro de 2019. Concedo a palavra ao vereador Bebê. Prazo instrumental de 20 minutinhos. Dispensado. Vereador Zé Antônio. Senhor presidente, nobres colegas, visto e entendido esse projeto, bem analisado como os outros antepassados, quero aqui parabenizar a gestão que hoje a gente vota esse projeto, sabendo da tamanha dificuldade que vinha se encontrando, e teve o capricho do trabalho bem feito, um trabalho honesto, participativo com toda a sua equipe. Eu quero deixar desde já, entendeu, que eu mesmo sou contra já esse decreto. Desde já quero deixar aberto aqui a minha fala e parabenizando o gestor antepassado, que para mim não vejo nada que desabone a essa gestão. Obrigado, senhor presidente. Vereador Toninho. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os nobres pares, os assistentes da nossa sessão de hoje, os nobres convidados. E dar alguns relatórios aqui a respeito do relato das contas de 2016, o qual gostaria que também a administração atual tivesse atento aos apontamentos, e também até os pré-candidatos que estivessem assistindo, seria bom, porque quando a gente fala em conta anual, todo administrador está se preocupando apenas, nobres,
com a educação e com a saúde. Queria aqui até parabenizar a gestão quando fez a aplicação correta em cima dessas contas, tanto na saúde como na educação. Queria aqui dizer também aos nobres que não era nessa data para nós estarmos votando aqui um decreto, e sim nós estamos votando um relatório. O próprio relator expandiu-se a data do relato, venceu-se a data do relato das contas, entendeu? O qual consultei o nosso jurídico, tanto daqui como o jurídico de fora. Queria aqui deixar saudações ao nosso jurídico, que se encontra hoje ausente devido à sua saúde, mas que também fez parte desses relatos, tanto do decreto defendendo a administração, como também passando algumas informações. Eu devo também indagar daqui a pouco o nobre doutor Gilberto, ao qual também eu quero dar uma boa noite, e dizer que a preocupação da administração hoje, os nobres futuros candidatos, ou até a administração atual, a preocupação é apenas em aplicar o percentual na saúde e o percentual na educação. O primeiro apontamento que temos aqui, o qual eu venho dizendo a vocês, a gestão anterior aplicou com crédito adicionais e suplementares 46%. Ah, mas é uma bobeira, mas é um apontamento. Eles vêm batendo nessa tecla, enquanto o projeto era 30% só que você tinha que fazer o remanejo. Então, aplicado 46%. Nós tivemos também um apontamento, diversas as contas, desde 2012, 13, 15, do controle interno, você entendeu? Ao qual o controle interno, nós sabemos hoje, é problema porque a pessoa, quando é um cargo comissionado, ele está exercendo uma função que favorece as coisas no administrativo. E tivemos até pessoas que era cargo comissionado destinado ao controle interno. Isso não é o que estou dizendo, é o próprio relato do tribunal. Também bateu em cima das contas da administração. Foi um erro também que apontaram o problema do controle interno. Teve também um apontamento nas falhas de divulgação, são coisas que a gente pode ser relevado. Existem as falhas, às vezes você não divulga tudo. Mas nós tivemos 25 apontamentos. Desse caso, a administração apenas se preocupou em responder 8 apontamentos. Sobraram 17 apontamentos que não foram corrigidos. É falha da administração. O que eu digo, não vamos se preocupar, senhores administradores, senhores futuros administradores, em apenas aplicar o percentual da saúde e da educação. Esse é uma lei obrigatória, esse é obrigatório pelo administrador. E não se preocupou em responder as falhas que existiram no coisa. Eu vejo o relato aí defendendo somente nos apontamentos apenas o apontamento da saúde e da educação. Parabéns, foi realizado realmente. Nós tivemos nessa administração, no último ano 2016, um sério problema de contabilidade. Eu vou até indagar o nobre, o qual o doutor Gilberto, tenho muito respeito pelo seu trabalho, um erro gravíssimo, nobres assistentes, de contabilidade. Nós tivemos, inclusive, aqui, prova a vocês, não sou eu, o relato da doutora Cristina, que nós devolvemos no final do ano, o qual a Câmara faz parte. Veio o vereador Paluca, já devolveu, o nobre Claudinho Barbosa, o Nazem, se estiver sobrando, também terá que fazer isso. Nós devolvemos R$84 mil e alguns centavos. Isso foi creditado apenas R$64 mil. R$20 mil não teve o destino. Um erro de contabilidade. Nós tivemos R$7 mil, que foi da multa de trânsito também, um erro que já veio batendo, mas às vezes até o prefeito tinha dificuldade, a gente entende esse lado de dificuldade que teve, de às vezes ter o dinheiro numa certa conta e ter que pagar até uma folha, ou ter que comprar um pneu para um carro da saúde. Releva essa parte. Mas não releva a parte de você ter dinheiro que não está identificado. Nós temos R$7 mil nessa conta, que não se identifica para onde foi os R$7 mil. Também é um caso que também erro de contabilidade. Nós tivemos, aqui no parágrafo
B15, a fiscalização das receitas. O FPM foi o valor informado de 15.542 e o valor contabilizado 15.119, uma diferença de R$ 423.316 a menos. Isso foi a contabilidade feita pelo Tribunal de Contas, tanto no TR12 aqui, como também no Superior de São Paulo. O IPVA dos veículos também teve uma diferença de R$ 348 mil. Menor também. Enquanto o Fundeb foi o contrário. Nós tivemos no Fundeb R$ 17 mil maior. Inclusive nos Fundeb também, ao invés de gastar os 100%, gastaram 102%, 103% do Fundeb. Até gostaria depois, essa pergunta já adiantando ao doutor Gilberto, que fizesse mesmo essa explicação. E assim por diante, tivemos vários problemas de contabilidade, aonde não consegui entender essa parte. Você entendeu? Não sei se os nobres vereadores tiveram o tempo de apreciar esses problemas. Tivemos na educação os 2663, escapou no fundinho também, quer dizer, mas cumpriu sua obrigação. Nós tivemos acessibilidade também, tive problema de apontamentos, não 1 ano, 2 anos, 3 anos. E tivemos a aplicação com os magistérios, com os professores, teve uma diferença também que foi aplicado de mensal. Nosso salário, né, realmente aqui, o que era pago à educação básica, era um salário de R$ 1.547. Não sei se os nobres também apreciaram. O salário básico, piso nacional, seria R$ 1.601,73. Isso calhou uma diferença de R$ 53,80. Isso mensal. Tivemos um déficit de criança ausente por problemas de vaga nas creches. 24 crianças, um percentual de 9%. Releva-se porque realmente às vezes a demanda é maior do que as vagas. Não sei se existe hoje na atual administração. São casos que eu queria que o pessoal tivesse atento para verificar que realmente as coisas não funcionam como a gente quer. Igual a saúde, 35, 24. É impossível você gastar os 15%. A gente sabe disso. Tem dinheiro que vem de fora, está aí o secretário da saúde, sabe disso. Tem coisas a comprar, se gasta, não se cumpre os deveres todos, porque a demanda é grande, a cobrança em cima da saúde. Mas nós tivemos, com tudo isso, a aplicação, os 35,24%, nós tivemos pelo Conselho Municipal de Saúde, ele reprovou, foi reprovado, o quadrimestral foi reprovado as contas do Departamento de Saúde. Por quê? O que eu digo a vocês, atas não assinadas, audiências públicas não feitas, assinaturas, atas sem assinaturas, documentos inválidos por esse motivo. Nós tivemos também um problema na iluminação pública, são apontamentos que a gente se releva, gastaram acima do que foi apurado, você entendeu? Então, as multas de trânsito, teve aquele problema dos R$ 7 mil que eu já citei. Agora eu vejo o decreto do nobre vereador aí, aprovando as contas, acho que o direito de todo mundo. Nós tivemos precatórios também, outro problema seríssimo, o qual esses precatórios, a dívida que gerou no final do mandato, o qual passou para a atual administração. Entendeu? Então, eu condeno plenamente a contabilidade da administração. Não sei o que houve, entendeu? Nós tivemos problemas que todo mundo sabe a respeito daquela empresa do INSS, e está numa conta apartada lá, isso vai ser julgado. Nós tivemos meses que os funcionários que devem estar presentes, ou que hoje não faz mais parte, ou que fazem parte, meses que não foram depositados. Nós tivemos no mês de 2016, maio, agosto, setembro, outubro, dezembro, sem o depósito, e isso descontado do funcionário. Também um erro gravíssimo, que eu também não consegui analisar, tentei ler, tentei ver casos de reincidência que vêm desde o início da administração. Eu queria aqui dar muitas coisas foram normal, o gasto com combustível, o tribunal apontou normal, os planejamentos, a tesouraria, almoxarifado, bens patrimoniais, o bem normal, a transferência do dinheiro da Câmara para o Executivo, entrou dinheiro normal, só teve esse problema que eu citei para vocês. Então, as falhas existiram
gravíssimo, eu acho, da minha parte, eu que estudei um pouco, analisei as contas, gravíssimo em quantidade a respeito da contabilidade. Então, eu vejo assim, o decreto já falha, não vi muito aquele hábito de querer se defender, de que está interessado em realmente das contas, porque veio o prazo, nós temos aqui os 90 dias úteis para ser defendido, em cima da hora, depois que venceu, que vieram se fazer um decreto, que hoje nós estamos votando um decreto, nós podíamos estar votando não um decreto, estar votando realmente como foi a vez passada, eu acho que isso deixou a desejar também, então eu queria que todos respeitassem as minhas opiniões, tenho a maneira de me expressar, não precisa ninguém ficar contente, já falei disso, é simplesmente a minha maneira de ser vereador. Muito obrigado a todos. E eu já voto? Não. Vereador Palhuto? Pablo? Lázaro? Ronaldo? Padeiro? Maria? Cadinho? Eu convido o doutor Gilberto para ocupar a tribuna. Lembrando que tem um prazo de 1 hora, tá? Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, plateia que nos assiste, funcionários. É sempre um prazer voltar aqui na Câmara Municipal, em Juquiá. Eu estava vendo meus apontamentos pessoais. Desde 1989, a gente trabalha aqui em Juquiá, 30 anos já, convivendo com vocês aqui. É sempre um prazer muito grande, com acertos, desacertos, mas sempre pautando pela lealdade sempre. Nessas contas do ano de 2016, como veio em outras contas, nós temos analisado ultimamente, tem até conversado lá no Tribunal de Contas, eu fiz uma defesa oral lá no Tribunal 15 dias atrás, e estava comentando com o doutor Viveiros. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Câmara Municipal, tecnicamente incontestável, mas que ultimamente é muito severo, muito grave. De cada 10 contas, 9 são rejeitadas no tribunal, contratos e tudo mais. Se nós fôssemos levar, até comentava isso com ele, a ferro e fogo, num ditado popular, tudo que o Tribunal de Contas necessita e exige, nós teríamos que ter um parâmetro de um município, de um estado, de um país igual a Suíça, de primeiro mundo, coisa que é realmente difícil de acontecer, principalmente no interior de São Paulo, né? Em todas as cidades é assim, são assim, né? Então, esse ponto, ultimamente, o Tribunal de Contas está sendo rigoroso demais, mas isso faz parte do trabalho deles, né? Analisando as nossas contas aqui do ano de 2016, o vereador Toninho já fez um apanhado geral ali das irregularidades. Na educação, foi o investimento, os investimentos constitucionais. Educação, saúde, precatórios, né? Tudo isso foi cumprido. Aplicação no ensino, 26,76%. Fundeb do Magistério, 76,78%, mínimo é 60%. Total de despesa do Fundeb, 100%. Na saúde, 35,24%, se dá mais de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais em Juquiá é muito dinheiro, mas para aplicar na saúde é pouco. Em todas as cidades é assim, não é, Hilton? A gente brinca, é um saco sem fundo. Quanto mais você põe dinheiro na saúde, sempre tem dificuldade, tem reclamações, você tem que complementar, né? Isso é em qualquer cidade, em qualquer administração, qualquer prefeito, não tem exceção nessas situações.
Gasto com pessoal dentro do limite, 52%, repasse na Câmara, estão matérias condicionais obrigatórias, né? Encargos sociais também em dia, os 4 meses atrasados aí do final de 2016 foi parcelado, tinha um refis, tinha um tema que a Receita Federal aprovou, né? Subsídio de agente político em dia, precatório em dia. Problemas: execução orçamentária, déficit de 4,84, resultado financeiro negativo e restrições do último ano de mandato, descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são restos a pagar. Execução orçamentária. Esse ano, 2016, último ano de mandato. Em todos os últimos anos de mandato, todas as prefeituras, isso é natural, o governo do Estado repassa mais valores, mais convênio, tanto federal quanto estadual, o município recebe muitos recursos. Em 2012 teve aqui, assim, foi uma falha contábil, apontou um déficit orçamentário de 18%, 19%. Mas você vai ver no papel, na realidade, não existe déficit orçamentário. Foi uma falha administrativa, infelizmente. Como que funciona? Teve 46% a mais no orçamento. Foi receitas que vieram. Quando vem um convênio aqui de R$1 milhão, você não vai aproveitar o orçamento aprovado no ano. Você vai aprovar uma dotação orçamentária especial, não é? Você faz um convênio de casas populares, é 5, 6, 10 milhões de reais. Não vai aprovar no orçamento do ano, você vai ter que ter uma dotação orçamentária especial. Como que funciona isso? Chega no final do ano agora, dezembro, o que a contabilidade teria que fazer? Eu executei X reais. Aí sobrou um saldo orçamentário de 4, 5, 6 milhões. Isso tem que ser cancelado. Isso aí está na lei 4320, né? Está na lei de responsabilidade fiscal. E, infelizmente, isso aí se repetiu aqui, infelizmente, com o contador da época, ele não cancelava. E aí apresentava o déficit. Deu um déficit de 4,84 de déficit orçamentário. No ano anterior, 2015, teve um superávit orçamentário. Ao contrário, foi para cima, não é? Que não teve tantos convênios, eu creio, por isso que deu um superávit orçamentário, foi executado dentro do padrão. Câmara Municipal não tem esse problema porque o orçamento é curtinho, né, e a repasse é carimbado, né, eu dou a décima. Mas no município, agora nessa gestão, a gente acompanha aí o Renato pelas redes sociais, hoje o Facebook denuncia todo mundo, né, tudo que se põe no Facebook todo mundo sabe. E aí você vê, busca convênio, busca recurso, busca convênio, busca recurso. Vai lá, aprova aqui na Câmara. Se não fizer o padrão certinho, vai dar déficit orçamentário, qualquer prefeito, né? E o prefeito, infelizmente, ele não acompanha isso. É a contabilidade que tem que fazer isso, né? E ela não acompanha isso. Outro ponto, que é o resultado financeiro, está na mesma linha. O resultado financeiro ele vem com déficit já de anos e anos e anos. Termina o mandato, o resultado financeiro ele fica registrado, que é geralmente dívidas que não estão que não é dívida de curto prazo para você pagar, empenho, fornecedor, são dívidas reais, de precatório, por exemplo. Eu lembro aqui, precatório, chegou um precatório trabalhista que de ação de 20 anos atrás, 1.600.000, se não me engano, agora em 2015, 16. Quando eu estava aqui ainda, teve um precatório de 1,5 milhão, que nós fomos no Tribunal de Justiça e conseguimos parcelar em 56 vezes, se não me engano, de R$30 mil, né? Isso vem acumulando. Deixa eu desligar o meu celular aqui, porque senão ele vai ficar tocando, desculpe. E isso está claro no processo aí. Não teve desvio de recurso, não teve vontade de errar, né? Isso aí é natural num processo
de administração, onde o prefeito não está ali acompanhando o dia a dia da contabilidade, porque nem tem como, não tem nem habilidade técnica para isso, tem que confiar no funcionário. Nesse ano aqui teve dois alertas do Tribunal de Contas sobre esses problemas de déficit orçamentário. Está aqui no processo. No ano passado, em 2014, se não me engano, tiveram 5. E nesse ano eu tive, junto com o prefeito Mércio, lá em São Paulo, conversando com o relator das contas, explicando a situação, conversando, né? E ele falou: prefeito, você teve 5 alertas. Eu falei: eu não sei quem que recebeu. Está lá, contabilidade. Mas não comunicou o prefeito. Ele, não sei por quê, engavetou por conta dele, está tudo certo. Isso acontece, infelizmente acontece, né? E quem paga o pato, quem assina, quem tem a caneta, é o prefeito. Quem é responsabilizado é o prefeito. Sempre assim, né? Restrições do último ano de mandato, que é o resto a pagar. Aqui teve um resto a pagar de 576 mil reais. Mais uma vez vamos votar no mês de dezembro, final de exercício. Como que funciona isso? Chega no final do ano, o município tem que empenhar folha de pagamento normal, 13º normal, e aí já dá uma despesa de um caráter alto. E o município geralmente não tem a receita para pagar o 13º de uma vez, ou paga o 13º, mas não paga a folha. Porque a folha, como que funciona? É no 5º dia útil, é no início de janeiro. E o Estado, o FPM, geralmente, não repassa o FPM no dia 30 de dezembro, ele repassa na primeira semana de janeiro. Por isso que a folha paga na primeira semana de janeiro. Geralmente gera esse déficit orçamentário. E também gera, alguns casos, essa receita. Saudar aqui o nosso prefeito, que chegou aí, o Renato. Acabei de parabenizar você aqui, que está procurando muitos recursos para o município. Viu? Então, nessa situação, no artigo 42, aconteceu isso. Tinha dinheiro em caixa, ficou 306 mil em caixa. Não, 306 mil tinha em abril, mas no final do exercício tinha 576 mil, aprontado pela Udesp. Mas essa situação é porque tinha recurso para entrar, que correspondia ao mês do ano de 2016. Tinha recurso que entrou em janeiro de 2017, que correspondia à receita do ano anterior. Isso também é de conhecimento dos senhores. Isso acontece, cotidianamente acontece. Esses são os 3 pontos: déficit orçamentário, que nós falamos, resultado financeiro e restrições do último ano de mandato. Os pontos cardeais, que são saúde, educação, precatório, despesa com pessoal, repasse para a Câmara, todos regulares, todos aptos a aprovar uma conta. Então, para não se alongar muito, eu peço a vocês que votem contra o parecer do Tribunal de Contas. Apesar do Tribunal de Contas ser um órgão ilibado, com grande capacidade técnica, a restrição é muito grande. É demais. Hoje em dia, um prefeito, difícil, a gente brinca também, um ditado popular: vende o almoço para comprar a janta. É uma realidade. Em todas as cidades de pequeno porte no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. Imagine aqui em São Paulo, que é o maior estado da federação. Lá para o Nordeste, então, nem se fala. Então, se o Tribunal de Contas atuasse igual atua em São Paulo, no Nordeste, não existia nenhuma conta aprovada no exercício. Então, vou repetir aqui: não teve problema de desvio de recurso, não teve problema de dolo, de má-fé, de ato de improbidade. O que teve aqui, infelizmente, como o próprio Toninho ressaltou, falhas na contabilidade. Eu até coloquei na peça de defesa aqui, falhas de contabilidade realmente graves, né? Mas que não podem macular a conta do ponto de vista constitucional.
do ponto de vista da central básica da aprovação de uma conta, né? Então, eu reitero aqui aos senhores que votem contra esse decreto, votem pela aprovação das contas do exercício de 2016 do prefeito Moça Eugênio. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Doutor, por favor, poderia fazer alguma pergunta? Doutor, eu gostaria que o senhor me desse uma explicação aqui, porque eu fiquei em dúvida a respeito dessa transferência, dessa conta de R$7 mil, no caso do... Aqui, foi o caso da transferência da conta de transferência de R$7 mil, realizada no dia 30/11, já final do mandato. E de uma conta para outra, e consta que alguma conta fazia parte do FPM. E esses R$7 mil não se consegue, até mesmo a própria fiscalização, não se consegue. Você poderia dar alguma... onde que poderia... Infelizmente, essa parte contábil eu não posso te ajudar em nada, que também, para nós, a gente analisando as contas, tu não consegue chegar num ponto. Essa outra faltando do repasse que foi aqui da Câmara Municipal, o senhor, não sei se o senhor analisou, que recebido no final R$84 mil, creditado apenas R$64 mil, uma diferença realmente raso de R$20 mil, nada mais, nada menos. O que poderia, qual a explicação daria isso para... A prefeitura tem dezenas de contas, né? Tem a conta movimento, que é a conta principal. Nesses repasses aí, eu creio que vai para... Se tinha alguma condição para ser aplicado em saúde, para ser aplicado em social, alguma outra conta, eu também, infelizmente, não posso te ajudar nessa situação também. Doutor, o senhor poderia me repetir o restos a pagar? O valor do restos a pagar? 506 mil. 576.683,32. Eu conto aqui em meu relatório, recebido lá do Tribunal de Contas, um valor de R$868 mil. O que daria essa diferença? R$868 mil, R$040,12. Não, tinha 306 mil na conta, ficou 306 mil na conta, aqui, ó, no voto da relatora. Então, o quadro elaborado pela fiscalização demonstrou que a prefeitura não conduziu com zelo a disponibilidade financeira no último ano de mandato, saldo na situação de liquidez 306 mil, para uma indisponibilidade de 576.683,32 no encerramento de dezembro. Eu verifiquei aqui, quer dizer, no B8, a ordem cronológica dos pagamentos. Verificou-se a inobservância da ordem cronológica de pagamentos. Observa-se naquele demonstrativo que o saldo de restos a pagar processados ao final do exercício em exame, de 5.134.632, é superior ao montante de 4.266. Isso uma diferença de R$868 mil, 0,40, deve-se resto a pagar processando o exercício anterior. Isso aí você está lendo no relatório. Depois teve justificativas, e estou lendo o voto aqui da relatora. Estou no voto da relatora. Está no final. E você está lendo o relatório aí. O relatório inicial feito pela UR12. Né? Depois teve justificativas, esclarecimentos. Então, muito obrigado. Né? Nada mais? Obrigado, doutor. Convido o prefeito também, se quiser ainda adentrar aqui na Câmara, sentar aqui. Nós temos agora a votação. O voto... Está passando agora a votação. O voto sim rejeita as contas. O voto não aprova a conta do ex-prefeito. É a votação nominal. Vereador Zé Antônio. O voto é contra.
Vereador Toninho. Voto contra o decreto. Está votando o decreto, né, presidente? Falou as contas? Presidente, pela ordem, poderia fazer esse esclarecimento que no decreto está pela manutenção da reprovação do Tribunal de Contas, né? E teria a segunda opção, que é votar contra, O voto sim, contra o decreto. rejeita as contas. Isso. Rejeita as contas. Votação Do contra o ex-prefeito. decreto. O voto não aprova as contas do ex-prefeito. Isso. Do decreto. Então, o senhor de novo. O voto sim, rejeita as contas. O voto não aprova a conta do ex-prefeito. Votaremos de novo. O vereador Zé Antônio. Voto contra o decreto. Vereador Toninho. Voto sim. Vereador Paluca. Contra o decreto. Vereador Pablo. Voto contra o decreto. Vereador Lázaro. Voto não. Vereador Ronaldo. Contra o decreto. Vereador Tadeu. Voto não. Vereador Zé Maria. Contra o decreto. Vereador Gaguinho. Contra. Vereador Bibi. Meu voto é contra. Meu voto também é contra. Então ficou 10 a 1. Então a conta do ex-prefeito foram aprovada por 10 votos a 1. Antes de encerrar aqui, tem agora uma reunião do legado das águas aqui, né? Gostaria que os vereadores continuassem aqui. Fazer um favor, tá? Não havendo mais nada se tratando, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos, tá? Os vereadores, se puderem continuar para participar dessa reunião aí.